Pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei como é que horário vocês estão vendo aqui o nosso conteúdo, mas eu me chamo David Jonathan, sou proprietário da agência Drossa, uma assessoria especializada em indústria. Eu quero mostrar para vocês hoje como é importante. Eu estou aqui com a Amy, nosso comercial, a nossa mais nova SDR aqui da equipe. E eu quero mostrar para vocês o quanto é importante você ter uma cadência de atendimento, um CRM bem estruturado e também um treinamento específico para o seu comercial, mesmo se esse comercial não tivesse tanto conhecimento dentro de uma sua operação. Então, eu quero apresentar para vocês aqui a Emily, né, Emily? É. A Emily, eu vou fazer algumas perguntas para elas e vou mostrar para vocês o nosso resultado desse último mês e quero que vocês entendam por que é tão importante o que eu falei para vocês até aqui. Então, como eu falei já antes para vocês, eu tô aqui com a Emily. Emily, o que tu trabalhava antes? Trabalhava como caixa de supermercado. E tu já teve alguma experiência antes com vendas nessa mesma estrutura de agência, de indústria? Essa experiência, né? O que tu viu logo nos primeiros dias de diferente nesse mercado? Eu nunca tive experiência dessa forma de trabalhar ligando, conversando na minha mensagem. E a diferença é totalmente completa, né? No questão, quando eu trabalhava no caixa, eu tinha atendimento direto com o cliente. O cliente chegava, passava as compras, dava boa tarde, passava a forma de pagamento. E aqui não, né? A gente tem que ligar, tem que correr atrás. Às vezes leva o não, daí mais pra frente leva um sim. Às vezes, né? Aham. E isso tu tem, explicando para vocês, levar não é normal nesse nosso mercado, né? Então, que ninguém saiu de casa hoje para ter uma agência de marketing nova trabalhando, né? Sim. Então, ô Emily, mas como é que foi a tua entrada e o que tu viu que foi diferente quando a gente te apresentou a estrutura de como você poderia estar fazendo o treinamento, como você poderia atender, o script de atendimento, mesmo tu não tendo conhecimento, como é que foi essa tua primeira experiência no script, no treinamento, nas abordagens, como é que foi para ti que não tinha esse conhecimento? Foi bem diferente, na verdade, né? Não falei que sou caixa para essa área de vendas totalmente diferente. Eu acho que a tabela me ajudou bastante, de falar, de fé em cima. O Zé me ajudou bastante também nessa parte. Mesmo tu não tendo de médico, Não tem conhecimento dessa área de atendimento, porque no caso ali fala os passos que tu tem que fazer. Dia 1, a primeira tentativa de contato. Daí no mesmo dia eles vão ligar, já foi explicar os serviços que a gente faz. Então, isso ajudou bastante, sabe? e tu nunca teve experiência, né? Muita experiência. E quando a gente te mostrou ali a cadência de atendimento, Anny, essa rotina, tu já notou a diferença dos primeiros atendimentos? E qual que era a média de atendimento? Porque eu sempre te falei, né? A Demi não vai ser na primeira conversa, segue a cadência que vai dar certo. Quantos contatos voltaram em conversa? E eu acho que tu percebeu qual que era a média assim, de tentativa de vezes para esse contato vir falar contigo novamente? Acho que variava bastante. Tem clientes ali que na última tentativa, quando já tá na última tentativa, Dessa terceira? terceira, o cliente vai te responder, faz sentido e a gente pode conversar. Às vezes lá na quinta, ou às vezes logo na primeira, sabe? Então acho que varia bastante essa questão. Mas tu notou também que às vezes o cara não te responde, mas Aí lá tu vai e liga, o cara atende e fala, interessante, sim, daí já consegue marcar a reunião. E às vezes tu tá tentando mensagem e o cara não responde. Aham. E outra coisa que tu aprendeu também, Ali, foi a questão do social selling, né? Que a gente falou um pouco sobre a abordagem, quanto é importante a gente abordar as pessoas nas redes sociais, entender também o ICP, que uma coisa também tu nem sabia o que era o ICP, né? O que era o nosso cliente ideal, né? Sim, essa parte de social media foi uma coisa também que eu aprendi. No caso, entrar ali, e, às vezes tu olha assim o perfil, nem parece que a pessoa é dona de indústria ou tem uma distribuidora. É uma pessoa normal, mas ele procurando, às vezes, né? Tu consegue achar o cliente ideal. Às vezes o cliente não tem nada e tu vai ver o cliente ideal. Sim, isso que é importante vocês também saber, pessoal. Mesmo a Anne não tendo experiência, ela não é que não tinha experiência, ela tinha alguma noção de vendas, porque já atendia público. Então, a comunicação dela, a educação, a abordagem, ela já tinha essa experiência. Mas ela não tinha experiência da cadência do atendimento, o entendimento do funil, de quantas etapas, qual etapa que o funil vai entrar, desde o novo lead, atendimento, lead qualificado, proposta, visita. E toda fase do atendimento comercial,
a gente tem uma característica de atendimentos para a gente seguir. Então, não adianta a gente só achar que vai dar um bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente vem trabalhando aqui nas nossas redes sociais e vem falando muito no Instagram, isso, que não é no primeiro atendimento que o teu lead ele vai estar em contato com você, ele tem outras coisas para fazer, e a Emily visa aqui mostrar isso para vocês. Até ela falou aqui que não, às vezes é na quinta tentativa, às vezes é numa ligação, às vezes é na 13ª tentativa que ela entra em contato e consegue fazer uma visita. Uma visita não, um agendamento de proposta, né? E normalmente não é todos os leads que são qualificados, MDM, então não, né? Às vezes acaba entrando que a gente acha que o cliente é qualificado, mas em algum ponto deixa a desejar, daí já não tem como. Já não segue a rotina. Então, dono de empresa, dono de indústria tem que entender que nem todos os leads vão comprar da gente. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, esses são os números da AM no primeiro mês. Então, aqui, ó, a gente montou uma tabelinha, a gente veio acompanhando. Então, no final do mês aqui, ela teve um MRR, que é quanto que a gente vendeu, quanto retornou por ela por mês, de R$8.000. Então, ela teve aqui R$8.000 em venda no primeiro mês, sem saber praticamente nada de comercial. E aqui são a quantidade de tentativas delas. Aqui a parte de lead, quantos leads entrou em cada semana, quantos leads ela qualificou cada semana, quantas reuniões agendadas, quantas reuniões feitas e quantas vendas. Na primeira semana, a gente não teve nenhuma venda, porque era a estrutura dela, o começo dela. Mas a gente teve aqui algumas reuniões agendadas já, algumas reuniões feitas. Na segunda semana, a gente já teve ali as nossas 3 vendas, com o cliente vindo já direto da parte da mídia. E depois, mais alguns clientes já estavam na carteira. E depois, na terceira semana, a gente já teve mais aqui algumas possibilidades de vendas, mas aqui a gente teve que apagar, mas teve. E na quinta semana, na quarta semana, a gente teve 2 vendas concretizadas, vindo já. Aqui nas 2 últimas vendas, realmente foi o teu trabalho, né, mano? A recuperação de toda a primeira semana, de toda a tratativa de leads, a quantidade de no-show também. Então, por que isso é tão importante, empresário? Tão importante você mapear o atendimento. Porque como eu mostrei para vocês, ó, entrou total aqui de 36 lisos, 24 foram qualificados, 28, porque teve alguns leads que já estavam na base, agendaram uma reunião, e 15 reuniões feitas. Então, de 28, a metade delas, a gente conseguiu ter reunião, e a gente teve um aproveitamento de 30% de venda no final do nosso mês. Mesmo a gente não tendo um comercial experiente, mas seguindo um processo, uma cadência de atendimento, a gente gerou mais vendas, porque a venda, ela é processo e acompanhamento. Cada vez mais, no dia mais competitivo, na rotina mais competitiva que a gente tem hoje, cada vez mais o nosso atendimento é que vai fazer a diferença. E normalmente as pessoas não vão ter tempo para estar te buscando, para estar conversando contigo. A Emily leva o celular dela para casa de vez em quando para tentar falar com os clientes. Fica um pouquinho depois do horário, tenta fazer o máximo dela, porque a venda é isso. A venda é a gente ter uma quantidade de números entrando e ter previsibilidade no processo, porque no fim o processo ele vai me entregar um número e vai me entregar uma receita no final do mês. Então, se a gente seguir um processo, a gente entender qual que é o nosso produto, a Emily falou também, entender quem é o cliente perfeito, se ele está dentro da parte do nosso ICP ideal, e não perder tempo, né, com cliente ruim, faz muita diferença, não é isso? Faz bastante diferença. E quando eu entrei aqui, teve uma fala que tu disse que era assim, que tu não ia parar de correr atrás dos clientes, então eu queria dizer que tu é chato, porque senão, se o cliente não falar, até o cliente não responder falando que tu é chato para parar de mandar mensagem, tem que correr atrás. Parece que tá fazendo serviço errado, né? Então, é basicamente isso. O cliente não é a gente que precisa do cliente, é o cliente que precisa do nosso serviço. Então, se ele te procurou, se ele entrou no teu WhatsApp, se ele entrou no teu Instagram, se algum motivo dentro da tua estrutura que tu tá, tanto no digital, no teu canal de vendas, ele entrou em contato contigo, levantou tua mão, é porque em algum momento desse percurso, dessa rotina dele, ele identificou que a sua empresa, o seu produto pode ser necessário para ele. Basta aí tu ter um time comercial treinado para que realmente não perca a grande parte das oportunidades que estão ali. Nesses números aqui, ó, tem vários números que ficaram para esse mês, né, Eli? Sim. Tem várias propostas que ficaram para esse mês, reuniões que ficaram para esse mês. Por quê?
O comercial é uma constância, é um processo de acompanhamento. Eu fiz 5 vendas esse mês aqui. Mês que vem a gente vai ter que ter pelo menos 5 vendas novamente. E aí a gente construir a nossa base e ter previsibilidade, mas entender que o comercial, essa rotina, CRM, é o que faz a diferença, lembra? Exatamente. Cadência, o atendimento, a persistência. A ligação faz muita diferença também hoje em dia. Às vezes é o que eu falei, às vezes o contato não responde por mensagem, às vezes uma ligação de 5 minutos você já consegue explicar o seu serviço e já consegue agendar a reunião já. Então é muito importante você entender isso, porque hoje quanto mais os vendedores aí da tua empresa tentar falar com a pessoa pelo WhatsApp, as pessoas não estão, tem muito número, muita conversa, muita gente tentando o WhatsApp e a gente sendo diferente, tentando outros caminhos, a gente consegue ter uma tentativa de contato, a gente consegue falar com o responsável e consegue levar ele para uma reunião e a gente poder oferecer o nosso produto. E se você gostou desse conteúdo aqui, comente aqui a sua empresa. Se você quer entender um pouco mais como ter esse treinamento aí na sua empresa, clique no botão abaixo, não, mas comente aqui qual é o nome da sua empresa, o que você gostou e se isso vocês aplicam hoje na empresa de vocês, na indústria. E a Emily vai seguir aqui com a gente agora para os próximos meses, treinando ser SDR, treinando ser closer também e mostrando que no primeiro mês, sem muita experiência, ela conseguiu trazer um MRR ali de mais de R$8.000 para nossa operação. Pessoal, fique com Deus aí e até o próximo conteúdo.